Bem-vindos. Olha, a nossa análise de hoje vai mergulhar numa história ah, que parece familiar, sabe? Mas é totalmente nova. Não é sobre folclore antigo, fantasmas em casarões. É algo que nasceu no asfalto molhado de uma metrópole, numa noite bem específica. A fonte que a gente tem aqui é um trecho de uma série chamada O Ciclista Sem Nome, Lenda Urbana das Cidades. E a nossa missão hoje é entender como nasce uma lenda urbana contemporânea. Quais são os ingredientes, os cenários, personagens e, claro, essa figura misteriosa. Ok, vamos analisar isso. E o que eu acho fascinante nessas novas narrativas é como elas refletem, sabe, as nossas ansiedades atuais, a dinâmica da vida de hoje. A análise vai focar nisso, como um sentimento de medo, um arrepio individual, vira uma história coletiva. E essa história acontece em Recife. A fonte dá a data exata, 15 de março de 2026. É noite de Oscar. Tem um filme, O Agente Secreto, concorrendo. E isso significa que muita gente está em casa, o que, por sua vez, significa uma coisa. Uma avalanche de pedidos de comida por aplicativo. Exato. A cidade parece quieta, mas na verdade tem uma atividade digital frenética acontecendo por trás de tudo. Perfeito. E os protagonistas dessa noite são eles, os entregadores. As ruas estão cheias de motos e bicicletas. A fonte descreve uma lua cheia, gigante, refletindo no asfalto. É o ambiente perfeito para o que vem a seguir. O que é interessante aqui é essa mistura, né? Do super contemporâneo, Oscar, aplicativos, com elementos clássicos de suspense. A noite, a lua. E os entregadores estão no coração da cidade, mas ao mesmo tempo, eles estão sozinhos, expostos. E é nesse cenário que o gatilho da história aparece. É uma mudança repentina no clima. O vento não é um vento de chuva normal. A fonte descreve como frio e cortante. A temperatura cai de repente. E é aqui que fica muito interessante. É o clássico sinal, né? Em muitas histórias de terror, a queda de temperatura é o que antecede a aparição. É como se as regras do mundo normal estivessem se dobrando um pouco. Exato. E aí vem o primeiro avistamento. A origem de tudo. Um entregador perto do Cinema São Luís, indo para a Ponte Duarte Coelho. Primeiro ele não vê nada. Ele sente. Um instinto. Isso. A fonte é bem clara. A sensação inequívoca de estar sendo observado. Aquele arrepio na nuca, o nosso alarme mais primitivo. E quando ele finalmente olha para trás, ele vê. E a descrição é o que torna tudo tão perturbador. Não é uma pessoa, é uma sombra. Uma sombra. Uma silhueta de ciclista inclinada, pedalando sem fazer um único som. Silêncio total. Silêncio absoluto. Mas o detalhe mais arrepiante é o que essa sombra faz. Ela espelha os movimentos dele. Como assim? Se ele acelera, ela acelera. Mantém a mesma distância. Se ele reduz a velocidade, ela também reduz. Não tem rosto, não tem detalhes, é só uma presença, como o texto diz. Essa falta de detalhes é o que torna a figura tão assustadora. A nossa imaginação odeia vácuos, né? Ela corre para preencher as lacunas com os nossos piores medos. Exato. E o fato de espelhar os movimentos, isso transforma uma aparição qualquer em algo pessoal. Uma perseguição inteligente. Silenciosa. Uma perseguição, isso levanta uma questão importante sobre a natureza do medo, né? Totalmente. Uma ameaça que parece irracional, você pode tentar despistar. Mas algo que te persegue de forma inteligente, que copia sua lógica, é muito mais perturbador. E essa experiência, que até então era só dele, individual, está prestes a virar coletiva. Ele chega apavorado na Praça do Diário de Pernambuco. É um ponto de encontro deles. Outros entregadores estão lá. E é nesse momento que o medo deixa de ser só dele. Dá para imaginar a cena. O silêncio, a tensão. Cada um ali talvez achando que estava ficando louco. E aí um deles tenta quebrar o gelo, faz uma piada nervosa, sabe? Ele fala, isso aí não é a perna cabeluda não. Tentando encaixar o desconhecido em algo conhecido. Uma lenda local. É um mecanismo de defesa. Sim, um jeito de tentar controlar o medo. Mas a resposta de outro entregador é imediata. E muito séria. Ele diz, e essa frase é o nascimento da lenda. Não, a perna cabeluda corre. Isso,
pedala. Uau! Que momento! É crucial, porque ali eles estão, primeiro, validando a experiência um do outro, e segundo, eles estão rejeitando o molde antigo. Estão dizendo, isso é novo, é nosso. É isso. O ciclista sem nome nasce ali, definido primeiro pelo que ele não é. E a partir daí, outros relatos começam a surgir, de outros pontos icônicos de Recife. Marco Zero, O coração simbólico da cidade. Praça da República, perto do Palácio do Governo e do Teatro Santa Isabel. Ou seja, a lenda não se esconde, ela toma os centros de poder, os lugares mais visíveis. Exato. Tem outro relato da Rua da Aurora, e depois perto do Parque 13 de Maio. O padrão é sempre o mesmo. O frio, a presença silenciosa, o acompanhamento. Isso mostra que não foi o evento isolado. E essa disseminação por vários locais é o que solidifica a história, né? Um relato pode ser alucinação, mas vários, de pessoas diferentes, em lugares diferentes, com os mesmos detalhes, isso cria credibilidade dentro do grupo. Certo. Então, o que tudo isso significa? Qual é a anatomia desse novo mito que surge? A característica principal, pelo que eles contam, é que ele não ataca, ele não grita, ele só acompanha. E se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, a lenda pode ser uma manifestação das ansiedades específicas desse trabalho. A solidão à noite, a vulnerabilidade, A sensação de ter que estar sempre alerta, olhando por cima do ombro. a figura silenciosa que acompanha, pode ser tipo uma metáfora para todas essas pressões que eles sentem, mas não conseguem ver. E para fechar a noite, um detalhe crucial. Ninguém se machucou. Ninguém desapareceu. Não teve um clímax violento. E o mais importante, nenhuma câmera registrou nada. E essa falta de prova é o que, ironicamente, fortalece a lenda. Um vídeo poderia desmistificar tudo, mas sem prova, a história existe só nos relatos. Ela se torna uma autêntica lenda urbana, transmitida oralmente. Então, o que a gente explorou aqui foi a anatomia do nascimento de um mito moderno, o ciclista sem nome de Recife. Vimos como um cenário bem específico, um grupo de pessoas e uma figura genuinamente perturbadora se combinaram para criar essa nova história. E fica uma reflexão, né? É fascinante ver como as nossas cidades, com a tecnologia, as novas dinâmicas, continuam gerando suas próprias lendas. Não são mais só histórias de lugares abandonados. Talvez sejam sobre sombras que se movem em silêncio ao nosso lado no trânsito. E a questão que fica no ar é: que novas histórias estão sendo criadas agora, pedalando pelas ruas, apenas esperando a noite certa e uma súbita mudança no vento para se revelarem?